Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos reforçar, né, o estudo de reportagem, tá? Vamos ler um trecho de reportagem. Esse trecho, ele consta na página 309. Você vai pegar o seu livro, tá? Na página 309 e vamos ler o texto e vem algumas perguntas. Lembrando que a reportagem também é um texto informativo, tá? Também tem a finalidade de informar. A reportagem, ela é diferente da notícia, porque a reportagem é um texto maior, é um texto que tem pormenores, que detalha, tá? E é um texto assim, não é um assunto, não precisa ser um assunto recente, pode ser um assunto já estudado antes, diferente da notícia, que é um acontecimento do momento, tá? Então, vocês têm que saber alguma diferença da reportagem e notícia. Esse texto que vamos ler é trecho de uma reportagem. Está no livro de vocês, no Português Linguagens, tá? De William Cereja, na página 309. Então, vamos ler o texto? Então, diz assim, pergunta 1. Após ter lido no livro didático o texto 1, página 309 e 310, e o texto 2, páginas 310 e 311, percebe-se que esses dois textos abordam o mesmo tema, tá? Aí depois vamos à pergunta. Vamos lá, vamos ler o texto, tá bom? É um texto um pouquinho longo porque se trata de reportagem. A reportagem, ela detalha, analisa, tem entrevista. É um texto maior que a notícia, tá bom? Então vamos lá. Navegando no vício. Se você não estiver com o seu livro aí, não tem problema. Depois você pega o seu livro e relê o texto. Vamos ouvir com atenção a leitura. Depois você faz uma releitura no seu texto, tá? Navegando no vício. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar o celular? E sem acessar a internet e ver as últimas mensagens de publicação de seus colegas? Você fica conectado muitas horas por dia? Cuidado, você pode estar passando por um problema mais sério do que pensa. Texto 1. Exagero de tecnologia deixa crianças e adolescentes desconectados do mundo real. O Brasil já conta com 22 milhões dos chamados nativos digitais, nascidos e criados a partir da década de 1980, na era dos games e da internet, contrariando o prognóstico de que a tecnologia apenas ajudaria a multiplicar informações e o círculo de amizades. Muitas crianças e adolescentes nunca estiveram tão desconectados do mundo. Parecem hipnotizados por seus aparelhos móveis, perdendo a vontade de estudar, de brincar ao ar livre e até de conversar entre si e com os seus familiares sem intermediação das telas. Segundo estudiosos, muitos jovens já apresentaram sintomas de vício em eletrônicos, como a queda no rendimento escolar, a insônia e o nervosismo sem causa aparente. O uso patológico dos videogames já é mencionado na 5ª edição do Manual Mentais, espécie de cartilha da psiquiatria, lançada em janeiro. A dependência de internet está a um passo de se tornar a mais nova classificação psiquiátrica do século XXI.
Na China, tornou-se problema de saúde pública, com a abertura de 150 centros de tratamento para dependentes de games. No Brasil, muita gente não sabe que a dependência virtual é um problema. Alerta Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica do Programa Internado dos Transtornos do Impulso, PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Apesar de ainda não ter status de doença, o termo NET Addiction foi cunhado pela professora norte-americana de psicologia Kimberly Young em 1996 para designar usuários que abusam da rede mundial de informações. Ela e outros especialistas renomados tentam estabelecer o padrão a partir do qual os usuários começariam a desenvolver a dependência. A média de uso semanal daqueles que preencheram os critérios para dependência foi de 38 horas semanais, algo em torno de 4 a 10 horas por dia, aumentando para 10 a 14 horas nos fins de semana. Calcula-se que a cada 5 crianças e adolescentes, um sofre de transtorno que necessita de tratamento especializado por se tornar antissocial, sofrer de insônia e apresentar queda no rendimento escolar. Por mês, 4 novos casos de compulsão por games batem à porta do consultório do psiquiatra José Belisário Filho, em Belo Horizonte. É preciso entrar com medicação em alguns casos, mas, felizmente, em outros, é só uma questão de reorganizar o sono e melhorar a atividade física, diz o médico. JP, de 14 anos, passou por 4 psicólogos e chegou a ser expulso de 6 colégios de BH até receber o diagnóstico. Sou prova de que existe o vício. Não conseguia me controlar, discutia muito e deixava de fazer tarefas para mexer no computador. Reconhece o garoto que se sente aliviado com o monitoramento familiar. Há 1 ano e meio, ele foi medicado contra a ansiedade e, com a ajuda da mãe, reduziu a frequência de acesso aos eletrônicos. Na última semana, em um pool de cientistas das universidades de Harvard, Estados Unidos da América, Oxford, Cambridge e Manchester, Reino Unido, informou que as novas gerações estão dormindo 2 horas a menos, em média, na comparação com a década de 1960. Um dos motivos é o efeito da luz azul, blue light, emitida de forma quase imperceptível pela maioria dos aparelhos de tela que impede o usuário de desligar os equipamentos. Segundo a explicação dos cientistas, ao chegar na retina, a blue light dá um sinal para o cérebro interromper a produção de melatonina, que faria essa pessoa começar a ter sono. Na verdade, essa substância é um comando para o corpo de que está na hora de descansar. Nenhuma criança ou adolescente deveria ir para a cama depois das 22 horas, alerta o psiquiatra José Belisário Filho. Diferentemente da maioria dos jovens europeus que dormem por volta das 9 horas e 30 minutos, adolescentes e crianças brasileiras retardam
cada vez mais o momento de ir para a cama em função da fixação de novelas, futebol, games e redes sociais. O cérebro obedece a um ciclo de sono de 3 horas depois que escurece, por volta das 9 horas e 30 minutos, e se desliga mais profundamente depois da meia-noite. Quem dorme após as 23 horas está mais exposto ao vício, tem insônia e não dá tempo ao cérebro para se reciclar. Completa o psiquiatra, que tem vários pacientes adolescentes que conversam com os colegas pelo aplicativo WhatsApp até às 4 horas da madrugada. Aí está aqui, disponível em www, aí tem o site aí completo no seu livro. Esse foi o texto 1, tá? Bem interessante, não é? Texto 1, que fala justamente desses jovens e adolescentes que ficam ligados o tempo todo em redes sociais e se desligam do convívio de familiares e outras crianças, de brincar na rua, ou seja, se desliga do social mesmo, tá? Então a reportagem fala disso e fala que isso pode ser problema, pode causar problema sério mesmo. Tem aqui a opinião do psiquiatra, não é? Tem o depoimento do JP, de 14 anos, não é? Que ele reconheceu que estava com problemas mesmo psicológicos. Então, vamos agora ao texto 2, tá? Porque aqui eu disse. E o texto 2, páginas 310 e 311. Então, o texto 2, viciados em redes sociais. Todas as terças-feiras, por volta das 9 horas e 30 minutos, um grupo de 8 paulistanos se reúne em um bar de Moema, bairro nobre da zona sul da capital, para colocar o papo em dia. É um compromisso que não falha há 7 anos. Tudo tem espaço na roda de conversa, em que participam empresários, publicitários, advogados e administradores de empresa na casa dos 30 anos. Mas, de uns tempos para cá, alguns dos membros do pequeno clube estavam ficando dispersos. Plugados em seus smartphones, eles se distanciavam dos amigos presentes para dar conta de um fluxo infinito e impessoal de piadinhas, notícias e conversas picotadas geradas por redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Começou a virar um problema de uns 2 meses para cá, diz o advogado André Martini, 26 anos. Reconheci que, como alguns dos meus amigos não conseguia desligar e aproveitar aquele momento no bar, estava viciado. A saída foi adotar o phone stand, uma espécie de jogo em que o grupo é obrigado a empilhar os celulares. Quem não resistir e checar o aparelho paga a conta. A medida funcionou para a turma de Martim. O vício em redes sociais é uma realidade e tem impactos impossíveis de ignorar, como mostra o exemplo acima. Um dos primeiros estudos a revelar a força dessa nova dependência de forma inconteste foi apresentado em fevereiro pela Universidade de Chicago, depois de acompanhar a rotina de checagem de atualizações em redes sociais de 205 pessoas por 7 dias. Os pesquisadores concluíram, para espanto geral, que resistir às tentações do Facebook e do Twitter
é mais difícil do que dizer não ao álcool e ao cigarro. Uma consulta aos números do Programa de Dependência de Internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo dá contornos brasileiros aos argumentos postos pelos americanos de Chicago. Hoje, 25% dos pacientes que buscam ajuda no programa do IPQ o fazem atrás de tratamento para o vício em redes sociais. E esse percentual deve aumentar, afirma Dora Góes, psicólogo do programa. O vício em redes sociais é forte como o da dependência química, como o viciado em drogas, que com o tempo precisa de doses cada vez maiores de uma substância para ter o efeito entorpecente parecido com o obtido no primeiro contato. O viciado em Facebook também necessita se expor e ler as confissões de amigos com cada vez mais frequência para saciar sua curiosidade e narcisismo. Sintomas de crise de abstinência, como ansiedade, acessos de raiva, suores e até depressão, quando há afastamento da rede, também são comuns. É como um alcoólatra, afirma Dora. Se para ele o bar é o objetivo, para o viciado estar sempre conectado às redes sociais é a meta. Aí tá o site aqui, tá disponível em https e aí tá o site. Então aqui já é um exemplo assim de pessoas adultas, não é? Um grupo de amigos que se reuniam sempre. Então eles terminaram, alguns não conseguindo mais se reunir, porque não conseguia se distanciar do celular, tá? E aqui o texto trata como uma dependência, como se fosse uma dependência química, tá? Fala que eles precisam de doses cada vez mais fortes, como também o celular, eles não conseguem ficar distantes, né, das redes sociais, certo? Então, os dois textos falam desses assuntos, tá certo? Então, vamos à pergunta. Então, a pergunta percebe-se que esses dois textos abordam o mesmo tema. Qual é ele? Então, qual é esse tema? Então, resposta: o uso excessivo da tecnologia que se transforma em uma espécie de vício. Então, os dois temas, os dois textos. O primeiro trata mais de crianças e adolescentes, e o segundo já de pessoas adultas, mas ambos tratam do uso excessivo da tecnologia. Aí vem a pergunta 2. O uso excessivo da tecnologia é um fenômeno relativamente novo e está em vias de ser considerado oficialmente uma doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com os textos, vamos à pergunta: quando ocorreu pela primeira vez o registro desse tipo de problema? Então, está no texto, não é? É só buscar no texto a resposta, mas vamos conferir aqui. Então, o texto 1 cita o ano de 1996 como referência para a associação do fenômeno ao termo net addiction. O texto 2 menciona
um dos primeiros estudos, né, feitos, mas se não a data da identificação do problema, certo? Então, o primeiro texto já fica claro, foi em 1996. E o segundo texto é um dos primeiros estudos, tá? Não diz a data, mas faz referência aqui ao estudo. Então, vamos voltar à pergunta da B. Na B diz assim, quando ocorreu pela primeira vez o registro desse tipo de problema? Já vimos, né? Foi em 1900. Tá. Na B, que critérios os especialistas têm utilizado para identificar uma pessoa viciada em eletrônicos? Então, está no texto, tá? Que critérios os especialistas têm utilizado para identificar uma pessoa viciada em eletrônicos? É só buscar no texto. Volta lá no texto e confere a resposta. Então, eles têm percebido insônia, queda no rendimento escolar, comportamento antissocial, ansiedade, acessos de raiva, suores e depressão. Essa resposta aqui dá para melhorar um pouco. Foi uma pergunta, dá para melhorar, não é? Trazer um pouquinho da pergunta para cá, para não ficar somente assim, insônia, queda de rendimento. Então, tem que colocar alguma coisinha aqui antes, tá certo? Para ganhar aquele score a mais. Aqui, como se trata da interpretação direta, mas lá na sua prova você vai melhorar essa resposta, tá bom? Vamos à letra C. Diz assim, ó, com base nesses critérios e no relato do estudante mineiro JP, é possível dizer que a doença dele foi diagnosticada corretamente? Por quê? Então, preste atenção à pergunta. Olha, aqui é uma pergunta dissertativa, tá certo? Porque pergunta por quê. Então, foi aquela fala lá do adolescente JP, não é? Então, vou repetir. Com base nesses critérios e no relato do estudante JP, estudante mineiro JP, é possível dizer que a doença dele foi diagnosticada corretamente? Vamos, tá no texto, mas vamos conferir a resposta na questão C. Sim, olha, veja bem, já não pode esse tipo de resposta, tá? Eu coloquei aqui justamente para questionar isso aí, tá? Quando eu pergunto por quê, você tem que pegar um pouquinho da pergunta e colocar. Sim, pois ele relata sintomas como descontrole, irritação, ansiedade e queda no rendimento escolar. Se você voltar ao texto, você começaria assim. Com base no relato do estudante, é possível dizer que a doença foi diagnosticada corretamente, pois aí você vai para a resposta. Pois ele relata sintomas como descontrole, irritação, ansiedade e queda no rendimento escolar. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão do tipo dissertativa. Então, esse score aqui faltaria se você começasse assim. O sim não pode no início da frase. E o pois tem que estar no meio. Você tem que começar assim. O estudante relata, entendeu? Alguma coisa antes do comecinho da pergunta. Cuidado com isso. Isso aqui é até exemplo de questão do tipo dissertativa. Tem que melhorar isso aqui. Vamos à próxima. Pergunta 3. Os dois textos fazem uso de dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Além disso, há também citações e entrevistas feitas com especialistas, não é? Porque se trata da reportagem, então tem relato de pesquisa, de especialista, né? Aqui, ó, pesquisas e entrevistas. Pergunta: que papel cumpre no texto o uso de dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra? Essa questão é do texto, não dá para perder.
Vamos conferir aqui. 3A. Os dados de pesquisas feitas por importantes universidades no mundo conferem maior credibilidade ao texto, pois indica de modo objetivo que se trata de um fenômeno mundial. Então, o texto mostra a entrevista, a pesquisa, isso aí só dá credibilidade à reportagem, né, ao texto, certo? Então, questão dessa natureza, voltem ao texto, se limitem ao texto. Vamos a B. Diz assim: de acordo com o texto 1, qual é o percentual estimado de crianças e jovens viciados em internet? Então, está no texto, tá? É só buscar, ver a parte do texto aí no seu livro e conferir aqui a resposta. Então, ele dá um percentual de 20%, 1 em cada 5 crianças e adolescentes. Então, essa resposta também, ela não está bem estruturada, tá? É bom trabalhar nessa resposta, pegar um pouquinho da questão, né? Pegar um pouquinho da questão, o papel que cumpre no texto o uso de dados de pesquisa feita nos Estados Unidos. Não, o percentual, né, o percentual estimado de crianças e jovens viciados é de, aí você vai lá para a resposta, é de 20%. Aí explica, 1 em cada 5 crianças e adolescentes. Aí vem, aqui da 3, letra C. Que papel cumpre nos textos a reprodução de trechos de entrevistas com especialistas? De que modo esses trechos são reproduzidos nos textos? Então, uma questão também que você vai buscar lá. Que papel cumpre nos textos a reprodução de trechos de entrevista, de fala, né, dos especialistas? E de que modo esses trechos são reproduzidos nos textos? Cuidado que aqui são 2 perguntas, tá? Quando se trata de 2, geralmente o aluno esquece uma. Vamos lá. Então, cumpre papel, é bom complementar, essa resposta não está bem formulada. Cumpre papel semelhante aos das pesquisas, ou seja, o de conferir maior credibilidade às informações veiculadas. Então, o papel das entrevistas é de um crédito maior, não é? Uma credibilidade maior às informações veiculadas. Além disso, citando nominalmente especialista que trabalha com o vício, o texto torna o problema mais próximo e real para o leitor. É claro que eu vou acreditar muito mais no psicólogo, no psiquiatra, trabalhando esse assunto do que outros especialistas, certo? Então, cuidado com essas respostas bem produzidas, completas, certo? De acordo com o texto 1, o uso constante de aparelhos de tela, entre eles o computador, o smartphone e o tablet, estimula os usuários a se manterem conectados. Por que esse estímulo acontece? É por causa da luz azul, né? O blue light, que inibe a produção de melatonina e assim faz com que a pessoa perca o sono e aí você, sem sono, não é capaz de desligar o seu celular, certo? Aí vem a B. Que consequências negativas decorrem desse fato? A pessoa passa a ter insônia e fica mais vulnerável a se tornar viciada em internet. Outra pergunta: como as crianças e os adolescentes brasileiros ocupam as horas que deixam de dormir no período noturno? As crianças completam melhor a questão, né, vendo novelas e futebol, jogando games e acessando as redes sociais, tá certo? Pergunta 5, segundo especialistas, entre outras
Entre as drogas que causam dependência, o cigarro e o álcool são as que mais viciam, apesar de serem drogas lícitas. De acordo com o texto 2 e considerando-se esse dado, qual é o poder da tecnologia como droga? Justifique. É uma questão do texto. É altíssima, pois as redes sociais estão sendo consideradas tão viciantes quanto o cigarro e o álcool, se não mais. Então, olha o perigo, tá? Mas melhor a resposta. Quais efeitos pode sofrer uma pessoa que se torna dependente da tecnologia e de outros tipos de droga? Uma pessoa dependente da tecnologia, ao ficar sem acessar as redes sociais, assim como quem tem vício em outras drogas, tem ansiedade, acessos de raiva, suores e depressão. Então, quando se tratar do texto, se limita ao texto. Os dois textos são partes de reportagem. Comparem os títulos dele. Qual deles chama mais a atenção do leitor? Tá? Aí troque ideias, né, entre vocês. Que estratégias foram utilizadas para conseguir esse feito? Justifique sua resposta. Alguns dos títulos chegam a ser sensacionalista. Por quê? E sensacionalista, vamos ouvir a resposta. Aqui é uma resposta pessoal, não é? Do ponto de vista do professor, os dois títulos são impactantes, fazendo uso de recursos diferentes. O aluno deverá indicar um dos dois textos e justificar sua resposta. Como é pessoal, aí você escolhe. O texto 1, o emprego da palavra exagero e da expressão desconectado do mundo real é impactante e atrai a atenção dos leitores. Da mesma forma, no texto 2, o título curto e a expressão viciados em redes sociais causam bastante impacto. Do ponto de vista do professor, não há sensacionalismo em nenhum dos dois títulos, porque um título sensacionalista é aquele que causa impacto sem se preocupar com a verdade dos fatos. E ambos os títulos causam impacto preocupando-se com a verdade dos fatos. Certo? Então, são textos bem longos, tá bom? Essa questão 7, vocês vão fazer aí, tá? Vocês vão fazer em casa, tá certo? Como se trata do texto, é só dar mais uma lida no texto e responder. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.